Olá, amigos e amigas do blog Calçadão. A gente está aqui para mais uma análise da semana no nosso canal do YouTube, O Calçadão Blog. Já convidando a você, desde o início aqui da nossa análise, a se inscrever no nosso canal. Vem aqui no cantinho, ó, clica no inscrever-se e nos ajude a chegar à marca de 1000 inscritos para a gente poder fazer os nossos bate-papos e os nossos conteúdos ao vivo. Aqui do meu lado hoje, grandes companheiros. Paulinho não está aqui aparecendo na câmera, mas ele está aqui gravando, ajudando a gente, junto com o Felipe também. E ao meu lado aqui, dois grandes companheiros, Jorge Roque e o Fred. E aí, tudo bem? Ô Jorge, prazer você estar aqui fazendo essa análise da semana e dizer para todo mundo que você está aqui como pré-candidato à presidência do PT, mas como houve um processo de unificação das chapas dentro do PT de Ribeirão Preto, você é o candidato único. Isso significa que no domingo o PT terá um novo presidente e vai ser você. Qual é o seu ânimo aí para assumir essa tarefa? Estamos muito animados. O PT tem mostrado uma confluência interna, Sim. tem acompanhado, Sim. a própria conjuntura impulsionou, condicionou isso dentro do PT. E sabemos das dificuldades, ainda estamos numa conjuntura muito desfavorável, mas esse projeto deles é enviado, é isso, Fred. Então sabemos que nós vamos ter uma vitória. Por isso que estamos bem animados para estar à frente, contribuindo com esse projeto. Construir o partido, né, nessas relações com os movimentos sociais, com a sociedade, buscando não só ver o ano que vem, que é um ano eleitoral, mas construir o partido para a vida orgânica, né, de Ribeirão Preto, né, Fred, né, Roque? Sem dúvida, porque se o partido for só um instrumento eleitoral, nessa nova conjuntura, na minha avaliação, ele morre. Sim. Ele se enfraquece. O partido tem que ser um instrumento de luta. Para ele, é assim que o PT surgiu, e é assim que nessa conjuntura ele vai continuar existindo e vai continuar tendo um papel na sociedade. Ótimo. Assim que você for eleito, tiver como presidente do PT, você volta aqui no Bloco Calçadão para fazer um papo no Calçadão, para a gente conversar mais sobre isso. Vai ser um prazer novamente, sempre vocês convidados. É isso aí. E aqui à esquerda de todo mundo, o Fred, da coordenação estadual do MST, companheiro. Eu sempre acabo brincando com o Paulinho, Fred. A gente fala assim, a gente tem uma parceria muito grande, Bloco Calçadão e MST. Só que é o MST que nos conduz, porque o MST é o grande exemplo, né? E muito maior do que a gente dá uma pequena contribuiçãozinha aqui na cidade para levar à frente o trabalho tão bonito e exemplar que vocês fazem aqui. Obrigado por estar aqui hoje. A gente do MST quem agradece pelo convite mais uma vez. Você é sempre muito exagerado. E esse blog que é um instrumento da máxima relevância para nós do movimento e para o conjunto da esquerda de Ribeirão Preto. Então, legal. Parabéns pelo trabalho. O que a gente faz aqui toda semana, eu e o Paulo Honório, é uma análise dos assuntos, né? Muitos deles relacionados à cidade de Ribeirão Preto, outros assuntos mais gerais, mas que a gente tenta trazer também para a nossa realidade local. E vamos tentar tocar o barco aqui. Nós temos 7 assuntos para tratar hoje. O pessoal já está acostumado, nós estamos chegando próximo da marca dos 600 inscritos. Eu espero aqui que os nossos dois convidados especiais aqui a gente atinja essa marca de 1000 rapidão. Inclusive com vocês se inscrevendo lá no canal, né? Já estou inscrito. É isso aí. Ó, primeiro assunto, nós tivemos lá no 16º aniversário do assentamento Mário Lago. Né? O assentamento que é um exemplo aqui na cidade de Ribeirão Preto, colocado no coração da cidade, na antiga Fazenda da Barra, onde antes era uma fazenda de produção de cana-de-açúcar para uma usina, devedora do Estado inclusive. Conseguiu fazer um assentamento, assentar famílias, hoje numa produção de alimentos orgânicos, que inclusive já está chegando na mesa do cidadão de Ribeirão Preto, acho que de Franca também, através da cooperativa, na merenda escolar, ou seja, é um trabalho maravilhoso, um exemplo para a cidade de um outro caminho que a gente possa alcançar. Ô Fred, vou começar pelo Fred, depois eu passo para o Roque. O que significa o assentamento Mário Lago para o MST e também para a cidade de Ribeirão Preto? O Lago foi uma conquista muito grande, não só para nós do MST, mas para o conjunto da classe trabalhadora, para Ribeirão Preto e para toda a região. Ali onde hoje é o Mário Lago, era uma área que servia à produção de uma cultura e que estava em vias de servir o capital imobiliário especulativo. Existe uma questão ambiental muito importante ali, como área de recarga do aquífero do Guarani. Então, aquela fazenda, até então se chamava Fazenda da Barra, vinha contribuindo significativamente para a degradação do meio ambiente, em razão da produção de cana-de-açúcar. Então, quando nós obtivemos essa conquista, a partir de uma ocupação no ano de 2003, ali se estabeleceram 464 famílias, das quais 264 são organizadas por nós do MST, e que passaram a produzir a partir de sistemas agroflorestais, a partir da perspectiva da agroecologia, com vistas tanto
produção de alimentos saudáveis e a preservação do meio ambiente. Então, para nós da MST, é uma conquista enorme, mas é uma conquista para a cidade, para a classe trabalhadora, que agora nós produzimos alimentos saudáveis para toda a região. Isso aí. E Jorge, eu acho que o exemplo do MST, ali na Fazenda da Barra, no assentamento Mário Lago, ele mostra para Ribeirão Preto um caminho que pode ser diferente, né? Ribeirão Preto é uma cidade altamente excludente, com uma renda concentrada, com alto grau de miséria, problema da moradia, né? Mais de 100 favelas, a questão dos alimentos, né? Os alimentos que chegam na mesa do trabalhador, na mesa das próprias crianças, dos estudantes nas escolas. Eu acho que o exemplo do MST ali é um exemplo de que existe um outro caminho possível, né? Nessa região e para o país inteiro, né? Com certeza, eu creio que essa visão, essa concepção de desenvolvimento do MST só vai ganhar relevância. O Scholem esteve no Brasil semana passada e disse que essa questão da Amazônia tem que ser um ponto de inflexão, ou seja, essa questão ambiental, da oposição ao governo Bolsonaro no país. Um ponto de inflexão das esquerdas. E o Fidel, desde os anos 90, falou muito disso, da inviabilidade dessa forma de desenvolvimento capitalista, a inviabilidade até de existência da espécie, né, que coloca em risco a sobrevivência da espécie. E o MST é um movimento no Brasil, não é outro movimento. É o MST que vem apontando que é possível e necessário um desenvolvimento alternativo, apontando e praticando. Então, enfim, todo mundo quer alimento saudável, um desenvolvimento sustentável, mas às vezes as pessoas não entendem as condições para se ter isso. E o MST aponta esse caminho, por isso que temos que estar junto, né? Ser parceiro e ser companheiros mesmo de luta. O Jorge tocou aqui na questão da Amazônia, que é o nosso segundo ponto, já fazendo um link com o primeiro do assentamento Mário Lago. Tem aqui uns dados para vocês poderem discutir. Dados do Observatório do Clima, né? Que é ligado a universidades, a ONGs, a empresas que estudam a questão do meio ambiente e da condição rural no Brasil, né? Nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu 89 milhões de hectares de terras nativas, né? Que dá 3,6 vezes o estado de São Paulo. Outros dados, né? As florestas representavam 69% do território nacional em 1985, 30 anos depois representam 59%, uma perda de 10% de áreas de floresta. Outro dado importante é que para cada 10 hectares de floresta desmatado, 3 hectares foram completamente abandonados, 6 viraram pasto para pecuária e 1 se transformou ou em área agrícola, na produção tradicional, né? Ou em área de urbanização ou de mineração. Trazendo esses dados aqui para a nossa realidade, né? O assentamento Mário Lago faz o reflorestamento pela técnica da agrofloresta, traz de novo a água para o aquífero Guarani, produz alimentos sem agrotóxico e é um verdadeiro contraponto à característica rural da região de Ribeirão Preto, que ainda é dominada pela cana-de-açúcar e por várias usinas, que inclusive são devedoras do Estado brasileiro. Como que o MST faz esse confronto? Como que o MST lida com essa questão regional aqui, Fred? Por mais que a questão ambiental esteja em cena, na conjuntura, a gente tem uma concepção segundo a qual não pode haver desenvolvimento se o desenvolvimento não preservar o humano e o objeto da sua intervenção, que é a natureza. Então, o desenvolvimento só pode se dar na justa medida da preservação da natureza, servindo ao homem para o desenvolvimento das suas potencialidades humanas. O Mário Lago tem uma particularidade. Pela questão ambiental, que já envolvia a época, em razão de ser área de recarga do aquífero, quando nós fizemos um termo de ajustamento de conduta para a implementação do assentamento, nós propusemos a preservação de 35% de todo o território, quando a exigência legal à época era de 20%. Porque nós entendemos que, por essas características, nós tínhamos que garantir a preservação do meio ambiente. E, para além disso, nas áreas de produção, como eu falava anteriormente, nós também apostamos na agroecologia, como uma matriz produtiva. Por quê? Porque a preservação não deve se dar meramente pelo cercamento de uma determinada área para que a gente possa explorar e esgotar uma outra área. Nós entendemos que o intercâmbio produtivo deve ser um intercâmbio sustentável do ponto de vista humano e do ponto de vista ambiental. Então, para além da preservação de uma área determinada na qual não exista intervenção humana, também precisa haver a preservação do ponto de vista produtivo. E isso para nós é fundamental. E essas relações aqui na região são relações tensas, né, ô Jorge? E a questão ambiental, ela é uma questão que, ao seu ver, e a gente está vendo o que está acontecendo em nível nacional, inclusive com a participação do governo,
defendendo o desmatamento ou incentivando o desmatamento. Essa questão ambiental ela pode, de alguma forma, unir um campo progressista, um campo de esquerda e construir um movimento importante? Bom, Jimenez, essa é uma pergunta complicada, porque tem uma disputa de narrativas em torno disso. Você vê, por exemplo, o que a Marina apresenta, ao meu modo de ver, é uma visão conservadora da questão ambiental. É uma visão que aponta para a junção das forças progressistas. Mas quem leva a sério aí, isso, de fato, necessariamente chega numa posição de esquerda, porque a forma de desenvolvimento que nós temos, ela é incompatível com a preservação do meio ambiente. E mesmo se você pensar dentro do capitalismo, sem pensar numa sociedade mais avançada, eu vi alguns economistas fizeram um cálculo agora. O quanto que dá de lucro, pensando em termos do lucro, o quanto que dá de lucro se você plantar soja ou gado, e o quanto que dá de lucro se você preservar a floresta e utilizar de forma sustentável os recursos da floresta. É evidente que você fazer dessa segunda maneira, ou seja, preservando a floresta, é mais lucrativo se você tiver determinadas técnicas, determinadas finalidades, concepções. Né? Ou seja, até do ponto de vista do lucro, essa forma de apropriação da natureza ela é irracional. Sim. É predatória e de curto prazo. Né? Você está jogando, em outras palavras, você está rasgando dinheiro. Então, assim, e o governo Bolsonaro, isso, enfim, você tocou no ponto, né? Ele está associado a essa forma mais brutal de exploração do meio ambiente. Também de exploração do trabalho, enfim, de todo o resto, né, da cultura. Assim, isso é a linha que ele tem seguido em todos os aspectos. Aí, né? Por falar de reforma agrária, tem muita gente que às vezes não entende o MST ou não conhece, ou tem alguma rejeição por conta do que a imprensa tradicional, né, leva até a população, o símbolo do MST ou as coisas. Né? O MST defende a reforma agrária, mas existem vários tipos de reforma agrária. Né? Existe uma reforma agrária que já até foi feita no Brasil, que é uma reforma agrária capitalista, né? Onde você vai fazer a produção como ela existe hoje no agronegócio. E existe a reforma agrária que é defendida pelo MST, que é uma reforma agrária diferente porque tem vários elementos aí de integração do homem, né, da produção coletiva. Ô Fred, dá uma explicada pra gente, até acho que é importante isso para quem está nos vendo, inclusive quem é de esquerda, quem é progressista, democrata, mas que tem uma certa rejeição com o MST porque não entende o movimento. Qual é o tipo de reforma agrária que o movimento defende? Se a gente olhar para a história, nós vamos ver que os países centrais, a exemplo dos Estados Unidos, do Japão, da França, em alguma medida, no curso da Revolução Industrial e no curso da Revolução Burguesa, tomavam a reforma agrária como uma medida de desbloqueio da expansão do capital no campo. Nós seguimos um caminho completamente outro do desenvolvimento. Nossa literatura sociológica dá conta disso. Não é? O Brasil encontrou uma forma particular de desenvolvimento. E uma forma particular que aliou latifúndio e capital. Então, ao contrário do que se imagina, na minha avaliação, o latifúndio nunca foi para nós um impeditivo do desenvolvimento capitalista. Muito ao contrário. Mas foi constitutivo de uma forma particular no capitalismo. Excludente, produtor de desigualdades, produtor de uma série de contradições no campo econômico, político e social. Diante disso, nós não podemos pensar numa reforma agrária de tipo clássica, como uma mera distribuição de terras, como formadora de um mercado interno. Nós não podemos fazer isso porque o tipo de desenvolvimento brasileiro exige um outro tipo de reforma agrária. Se isso que eu estou dizendo for verdade, nós temos uma consequência política imediata. Se nós não precisamos dessa reforma agrária de tipo clássica, então o desenvolvimento capitalista excluiu a reforma agrária. A reforma agrária não tem atualidade para nós, desse ponto de vista clássico, como medida para o desbloqueio do avanço do capital. Então, o que tem que significar a reforma agrária para nós? Um salto qualitativo do ponto de vista das relações humanas, sociais, produtivas. Precisa apontar para nós para a construção de uma sociedade diferente, que preserve o meio ambiente, que garante trabalho decente, que garanta renda, moradia para as famílias no campo, sem que isso se torne parte do desenvolvimento capitalista, que, como em pouquíssimo tempo, eu tentei dizer, excluiu a reforma agrária como essa medida. Então, para nós, a reforma agrária tem que ser parte de um projeto popular de transformações.
Por isso que nós chamamos nosso programa de Reforma Agrária Popular. Sim. Isso é importante, né, ô Jorge? Porque assim, mesmo diante dessa falta dessa reforma agrária, né, e da existência do latifúndio historicamente no Brasil, se a gente pegar os dados de hoje, a gente vê que o agronegócio ainda está ligado muito no latifúndio, no latifúndio monocultor, principalmente soja e cana no Brasil inteiro, né, que são os produtos de exportação. E a comida que chega na mesa do trabalhador, ela é uma comida produzida na pequena propriedade, que a gente chama de agricultura familiar. É importante as pessoas saberem disso, né, que quando você chega, por exemplo, o feijão, o arroz, aliás, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, da América Latina. Chega o arroz, chega o feijão, chega a mandioca, chegam os produtos, né, os hortifrutis, são todos produzidos pela agricultura familiar, que ainda tem um caráter capitalista, nesse caráter de, né, talvez de um menor agronegócio, mas ainda assim é melhor do que o latifúndio, né, é melhor que o agronegócio, que destrói o meio ambiente, com veneno, com agrotóxico. As pessoas têm noção disso. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, quando chega na comida do trabalhador, ela tem noção de onde que vem essa comida, Jorge? Ela tem noção disso que a gente está conversando aqui? É evidente que não, né? Isso aí é uma coisa que se mantém de forma conveniente, né? Se oculta, porque para preservar, até, enfim, legitimar a nossa forma de produção. Mas o que foi colocado aqui pelo Fred é importante, porque, de fato, do ponto de vista do capitalismo brasileiro, o problema do campo está resolvido. Sim. Está resolvido. No agronegócio se resolveu o problema do campo, né? Até porque 24% do PIB brasileiro é o agronegócio que faz. A nossa forma de desenvolvimento ela é distinta da dos países centrais. É uma forma mais excludente, muito mais, né? Reforma agrária, no século XIX nos Estados Unidos. Você chegava lá, qualquer imigrante, você tinha direito à terra. Você não precisava pagar. A lei de terra deles permitiu a democratização da terra. Isso permitiu a democratização da sociedade. A nossa lei de terras, da metade do século XIX, foi uma lei que impediu o acesso à terra. Então, depois, quando você teve a abolição da escravatura, você não tinha para onde as pessoas irem. Quando os imigrantes chegaram, eles tinham que necessariamente trabalhar nas grandes fazendas. Ela foi pensada para ser um modelo de concentração. E quando nós tivemos processos modernizadores no país, né, a Revolução de 30, foi em aliança também com o latifúndio. E em 64, essa aliança foi rompida, quando o Django apontou a questão das reformas de base, entre elas a reforma agrária, foi muito pensado no sentido clássico, lá nos anos 60, 50, né, com a função clássica de criar mercado interno, de impulsionar as forças produtivas. Quando isso foi, mas quando apontou para isso, os latifundiários romperam a aliança e, né, nós tivemos um golpe de Estado, que não foi só por causa disso, mas isso foi um dos elementos do golpe de Estado. Né? Então, concordo muito com o que foi dito, essa formulação é interessante. A reforma agrária no Brasil atual, ela se repõe de outra maneira, como até uma transição, não é isso, Fred, para um projeto mais avançado de sociedade. Uhum. E que, enfim, o ser humano, né, os indivíduos são a finalidade da economia e não o contrário. Só que mesmo aqui no capitalismo, ela tem ainda a função da segurança alimentar. Porque o mundo, esse avanço brutal das forças produtivas, ao contrário de estar resolvendo os problemas, nós estamos vendo problemas básicos retornarem com muita força, inclusive da fome. Uma parte imensa do mundo ainda passa fome. Passa fome, é um absurdo, mas passa. Né? E os recursos, por exemplo, água, então, os recursos naturais em geral, estão se tornando recursos escassos. E por isso a disputa brutal, gigantesca, entre as potências por recursos naturais. Inclusive, o nosso golpe que nós tivemos recente está associado a essa disputa. Está associado a essa disputa também. Né? Então, por todas essas questões, para nós, enfim, esse modelo que o MST propõe é um norte mesmo. Bom, ô Jorge, você dizia aí da questão da reforma agrária, né? Por isso, quando a gente olha para os números no Brasil, a gente vê que 70% da área agrícola brasileira é dominada pelo agronegócio, pelo latifúndio, com 10% das propriedades. Ou seja, ele produz a soja e a cana, usando agrotóxico e desmatando. Para a gente trazer isso aqui para Ribeirão Preto, já que você falou da importância do assentamento Mário Lago aqui, como que vocês fazem esse parâmetro de como que a gente pode pegar o exemplo do Mário Lago e trazer esse exemplo para Ribeirão Preto, para que os alimentos que são produzidos ali possam chegar na mesa do trabalhador e o trabalhador ter consciência de onde que vem o alimento. Porque às vezes fala-se muito no agronegócio, esse projeto que eu falei, o número daqui a pouco, um pouquinho atrás, né, que 24% do PIB brasileiro é produzido pelo agronegócio. As pessoas acham que é a produção de comida, que é a produção de leite, que é a produção de carne, quando na verdade é soja e cana para exportar. Não é?
E enquanto que a comida do brasileiro é produzida na pequena e média propriedade, da agricultura familiar. Como que isso pode chegar, não só o alimento na mesa do trabalhador, mas também essa consciência que pode fazer com que muitas pessoas que estão nos vendo possam voltar os seus olhos para a importância de entender o processo de estrutural, né, do campo brasileiro? Fred. Há uma estimativa de que 75% dos alimentos consumidos na região vêm de fora. Ou de outras regiões, ou de outros países. Ou de outras regiões dentro do país, ou de outros países. E há uma outra estimativa que diz que a preservação ambiental aqui não alcança 2%. Então nós estamos falando de um modelo que é altamente destrutivo, que esvazia o campo. A população carcerária de Ribeirão Preto é maior que a população rural. Então é um modelo que esvazia o campo e simultaneamente é altamente destrutivo. O Jorge estava nos dando uma aula de história aqui, e eu queria só completar um aspecto. Nós experimentamos uma espécie de confluência muito pouco virtuosa na virada da década de 60 para 70. Que nós tínhamos um modelo de latifúndio estabelecido. Com as transformações do ponto de vista da economia mundial, o Brasil passa a ocupar um lugar nessa nova estrutura global do capital, que é o fornecimento de commodities para o planeta. Simultaneamente, a sua conversão em plataforma de valorização financeira. Então, isso é muito importante, porque esse modelo de agronegócio que vai sendo gestado aqui, que ganha força nos anos 90, ele é um modelo que vai sendo incrustado na estrutura da economia e da sociedade brasileira. Isso é muito grave para nós. Por mais pujante que apareça, por mais pujante que pareça ser esse modelo, produzindo um PIB que você está dizendo 24%, quase 24%, não é? Isso significa, na verdade, a condenação do país. A condenação a um modelo de desenvolvimento que serve para o capital cigano financeiro que vem aqui especular e serve para o fornecimento de matéria-prima para todo o conjunto do planeta. Isso, evidentemente, também se concentra aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto expressa esse conjunto de relações. Então, como é que nós podemos fazer para superar esse modelo? Luta pela terra. Luta pela terra e luta pela reforma agrária. E a disputa por um modelo ou outro de desenvolvimento. Então, nós não estamos falando só da distribuição de terra, nós estamos falando de um tipo de desenvolvimento centrado na produção de alimentos, e não de quaisquer alimentos, mas alimentos saudáveis. O Brasil é o maior consumidor planetário de agrotóxicos há alguns anos, e nós estamos falando da preservação do humano, porque o tipo de trabalho que se tem aqui também, quando há esse trabalho, é um trabalho altamente precário. Há pesquisas que mostram que um trabalhador rural em Ribeirão Preto desfere mais de 18 mil movimentos com o braço usando o facão, ou cortando cerca de 21 toneladas de cana por dia. Isso é altamente degradante do ponto de vista do trabalho. Então, nós defendemos um modelo de desenvolvimento que preserva o trabalhador, preserva o homem, o humano e que preserva o meio ambiente. Até porque, né, Jorge, fala-se aí 24% do PIB, PIB não mede muita coisa, né? Mede aquilo que é produzido. Mas se aquilo que é produzido destrói o ser humano, destrói o ambiente, inviabiliza o nosso futuro, é um PIB que precisa ser trocado por outra coisa. Né? O que eu penso sobre isso? Né? Bom, primeiro, o Fred tem razão, que hoje, como que você vira um produtor? Na verdade, são grupos, né, assim, que são de investidores, que ele vai lá e contrata o cara que sabe plantar, o que faz o escoamento, o que faz a irrigação, o que joga o agrotóxico. Ou seja, são investidores, que não são mais propriamente produtores. Então, o agronegócio hoje está muito ligado ao capital financeiro, muito ligado. E, em geral, são investidores internacionais, inclusive aqui na nossa região. Aqui até o George Soros tem investimento na região de Ribeirão Preto. E outros dos grandes, né? Isso é um ponto. O que eu penso assim? A reforma agrária, do jeito que o MSC defende, ela é um caminho para uma transição para um outro modelo. Sim. O que significa transição? Significa um processo contraditório. Né? Um processo que vai ocorrer forças diversas. Né? Nesse processo, eu creio que a presença do agronegócio de exportação, ele vai continuar existindo. Ele tem que ser controlado, tem que ser taxado. Certo? E submetido, taxado por quê? Porque o agronegócio está ligado até à valorização da moeda.
E o real valorizado, a nossa indústria, a nossa longa desindustrialização está ligada, portanto, com o agronegócio. Então ele é pernicioso nesse sentido também. Mas, bom, nós tivemos no governo aí durante 13 anos. Nossa política não foi a de cercear ou de eliminar o agronegócio. Nós fizemos isso para tentar acumular divisas, etc. E até com muitas concessões, sem ter feito aquilo, talvez, que deveria ter sido feito, né? Mas eu creio que nós devemos submeter o agronegócio a essas finalidades maiores e conviver com ele nesse período de transição. É isso que, sendo sincero, Fred, assim que eu penso, né, sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro. Pensa no modelo assim, não só o agronegócio está ligado ao setor financeiro, mas existem vários outros negócios ligados ao setor financeiro e o setor financeiro não paga imposto. É isso que o povo brasileiro tem que entender. Submeter o agronegócio às finalidades, o que ele gera de riqueza, às finalidades do desenvolvimento nacional. De um projeto nacional. Isso, da indústria e do povo brasileiro e até da agricultura familiar. Porque a riqueza que ele gera é muito grande. E em divisas, em moeda forte. Entendeu? Então, assim, ele hoje é o que mais produz moeda forte no Brasil, é o agronegócio. E ao mesmo tempo tentar construir alguma coisa que proteja o nosso meio ambiente. Exatamente. Só que como está descontrolado, como não tem regulamentação, ele tem sido pernicioso até para a indústria brasileira. Porque a moeda sobrevaloriza e aí nossos produtos ficam caros no exterior. Por quê? Porque ele não está submetido a um projeto de desenvolvimento nacional, mas ao contrário, esse projeto está submetido às finalidades do agronegócio e do mercado financeiro. Isso é que nós temos que combater, na minha opinião. A gente deu uma paradinha para continuar e o papo depois que parou foi até melhor e legal o quanto que a gente está gravando aqui, né? Hoje nós estamos fazendo uma análise da semana especial com a presença do Fred do MST, a presença do Jorge Roque, que vai ser eleito domingo presidente do PT aqui no município de Ribeirão Preto. Estamos aqui com o Paulo Honório e o Felipe na gravação aqui da análise da semana. E peço a você de novo que se inscreva no canal O Calçadão Blog. É só ir no cantinho aí, clicar no inscrever-se e ajudar a gente a chegar na marca de 1.000 inscritos, não é? Isso aí. A gente estava falando aqui sobre reforma agrária, sobre a questão do campo. O Jorge tocou num assunto importante, antes da gente parar, sobre a questão de como que a gente faz essa etapa de transição, né, com a existência do agronegócio. Você deu uma opinião, eu queria passar aqui para o Fred poder falar um pouquinho para a gente essa questão do agronegócio. O Brasil vai ter que conviver com o agronegócio há muito tempo. Existe alguma forma da gente taxar o agronegócio, fazer com que as divisas que ele produz, nós falamos aqui de 23,5% do PIB, seja usado num projeto nacional de desenvolvimento? Como é que você enxerga isso aí? Esse tema não é simples. Sim. A gente talvez tenha mais convergências do que divergências sobre a questão. Mas o fato é, nós não podemos olhar para o agronegócio como se fosse a salvaguarda do desenvolvimento nacional e como se nós dependêssemos do agronegócio. Hoje o Brasil dispõe de uma das maiores economias do planeta. Hoje não, há muito tempo. E uma economia altamente complexa, que passou por um longo processo de desindustrialização, mas com um sentido preciso. A desindustrialização do Brasil está conectada à perda dos setores de ponta, de alta tecnologia, e está ligada à reprimarização da pauta de exportações. Então, sob o nosso ponto de vista, o agronegócio mais reitera a dependência brasileira ao capital financeiro especulativo de fora do que produz um efetivo desenvolvimento. Evidentemente, qualquer modelo de transição não pode prescindir de uma ruptura drástica do dia para a noite. Como se daria esse modelo de transição, nós precisaríamos aqui de muitas horas de debate. Mas o que é preciso dizer é que nós não dispomos dessa dependência do agronegócio, senão como forma de dependência do capital externo. Não haverá qualquer forma de desenvolvimento lastreado por um setor que é um setor exclusivamente transnacionalizado. Isso remonta a um outro debate, que é um debate também muito extenso, que é como construir um projeto nacional, eventualmente lastreado por uma burguesia nacional. Nós estamos na era da mundialização do capital, da financiarização da economia global. Eu arrisco a dizer aqui, sob pena do meu amigo Jorge Roque me questionar, não existe mais burguesia nacional, não existe mais capital nacional. E se me permite mais 30 segundos, há um exemplo que para nós é muito importante. Agora, quando do escândalo envolvendo o grupo JF, algumas questões econômicas ficaram muito evidentes. Tratava-se de um grupo nacional
impulsionado por uma política das chamadas campeãs nacionais, que consistia em quê? O Estado voltando o fundo público para o suposto capital nacional, para torná-lo um player global, para disputar o mercado externo e projetar o Brasil. Qual foi o resultado disso? A maior parte das operações do grupo JF se concentravam no exterior. Quando explodiu a crise, qual foi a medida que o grupo JF buscou tomar? Transferir a sua sede administrativa para os Estados Unidos. Então, esse é o tipo de configuração político-econômica que nós já testamos e que nós vimos qual foi o resultado. O resultado é a transnacionalização do capital, sem compromisso nenhum, com nenhuma forma de desenvolvimento propriamente nacional, e que nos deixa à mercê desse capital cigano, financeiro, transnacionalizado. Eu acho, Roque, que esse é um debate profundo que a gente não vai parar aqui hoje não, porque a gente tem um detalhezinho aqui, a gente vai falar mais um pouco sobre desenvolvimento. Eu acho importante você falar agora também que esse debate que a gente está fazendo sobre a questão de conjuntura, sobre a questão do capitalismo financeiro, do projeto nacional, tem muito a ver com o golpe de 2016, tem muito a ver com a mudança estrutural e política que o Brasil sofreu nesses últimos anos, né, Jorge? Só deixar algumas coisas claras, acho que eu falei. Pode falar e contestar o MST que a gente... Não, mas nem estou contestando, não, estou concordando com quase todas as coisas que Tem mais ditas. convergência. Exatamente, porque hoje o agronegócio, a forma como ele está configurado, ele é uma força contra a reindustrialização do Brasil. Ele é uma força da desindustrialização e da desnacionalização também. Estou plenamente de acordo, tem discussão sobre isso. E também, desde 2008, houve uma reconfiguração do capitalismo mundial. E de lá para cá, ficou muito mais difícil um projeto de capitalismo autônomo, como foi tentado fazer de 2003 até 2016. Ficou muito mais difícil, não tem mais brecha para aquela forma de capitalismo. E está na raiz do golpe. Exatamente, eu ia até chegar nisso. Nem para aquilo que foi feito é possível mais na forma de capitalismo que nós estamos vivendo, não tem mais espaço. Inclusive com a China e os Estados Unidos disputando palmo a palmo a hegemonia mundial. Né? É uma guerra que nós estamos vivendo, uma guerra econômica, mas é uma guerra. Uma guerra, enfim, que vai ser de longo prazo e muito custosa. E tudo isso, o nosso golpe de 2016, o derrubado da Dilma, tem uma relação direta com essa mudança do capitalismo em 2008. E com essa ausência de espaço na conjuntura para um projeto de desenvolvimento nacional. O que nós tínhamos de burguesia interna, vamos chamar assim, foi até destruído em 2014 pela frente. Nós não temos mais. O que era? O setor da engenharia pesada era nacional. Esse setor foi demolido pelas forças do golpe, inclusive pela Lava Jato. E uma parte dele foi até na cadeia. O setor deixou de ser protagonista, deixou de ser ator. Então, estou completamente de acordo nisso. Nós não temos como pensar um projeto de desenvolvimento em aliança com a burguesia. Isso está fora de questão atualmente. Está fora de questão. Talvez a crise de 2008, que ainda está sendo compreendida por todo mundo, que é uma crise profunda, e cada vez se mostra mais grave, talvez ela ainda não se construiu, não se mostrou os caminhos novos, né? Talvez o caminho seja um caminho de transpor o capitalismo. O capitalismo está chegando no limite, o próprio Marx dizia isso, o capitalismo financeiro, e a gente ainda não construiu essas alternativas, né? E isso tem impactado profundamente na vida brasileira e na vida do trabalhador, quem está nos vendo agora. A gente começou falando aqui sobre produção de comida. Agora a gente já enveredou para o lado das questões macros da economia, mas isso reflete na vida do trabalhador com uma avalanche, né? Agora ninguém tem mais direito trabalhista, ninguém tem mais direito à aposentadoria, as pessoas estão comendo comida cada vez mais com veneno, o dinheiro que está sendo produzido no agronegócio, 24% do PIB, é remetido para os interesses do capital financeiro e não para os interesses do trabalhador brasileiro. Ou seja, é uma conjuntura dificílima, né? Inclusive das pessoas entenderem, né, Fred? Se você me permite, Fred, Gimenez, nós estamos vivendo uma estagnação já de longo prazo, estagnação e recessão, de longo prazo. E o nosso poder político, o governo, ele não tem respostas, ele não vai conseguir sair dessa estagnação e recessão. Estagnação na melhor das hipóteses, e recessão que nós estamos vivendo. Ao contrário, até as tarefas políticas, esse governo que está aí, ele consegue resolver. Esse confronto com o parlamento, enfim. Nem isso ele consegue dar conta, muito menos de dar uma solução satisfatória para os problemas profundos do Brasil. Então, assim, nós,
estamos vendo, a sociedade já está polarizada e tende a continuar polarizada, porque os problemas sociais irão se agravar. Nós não vamos ter crescimento substancial, não vamos. Só esquece com esse projeto que está aí. Não tem como isso dar certo, na minha avaliação. Ô Fred, eu gosto de fazer pergunta para você responder rápido e pergunta profunda. Vou te perguntar aqui para gente encerrar esse assunto e passar a falar sobre o Nogueira. A gente vai viver daqui para frente a necessidade de recuperar as utopias? A gente não tem nenhuma dúvida. A avaliação do Jorge é absolutamente correta. Não há no horizonte médio da conjuntura nenhuma perspectiva de saída. Não com esse projeto em andamento, que é um projeto de aprofundamento das condições de crise e atenção, crise em todas as dimensões. Nós estamos aqui tratando do tema econômico, estamos tratando do tema social, mas nós estamos falando de uma crise mais profunda, político, ideológica, moral, intersubjetiva, que impacta o conjunto da sociedade de modo gravíssimo. Daqui para frente, nós não temos alternativa. Ou nós vamos recuperar as utopias e as lutas, ou nós seguiremos mergulhados na barbárie. Porque não estamos mais diante da possibilidade entre o socialismo e a barbárie. Nós já mergulhamos na barbárie. E a gente tem colocado aqui sempre, né? Nosso papel aqui pequenininho de construir, inclusive nesse papo que a gente está tratando aqui, é pensar um outro mundo possível, onde no momento atual a gente possa imaginar o dinheiro, o capital saindo do centro e voltando a ser o ser humano. Acho que essa é a construção que a gente aqui no Blog Calçadão defende, muito defendendo a questão da pauta dos direitos humanos como uma questão integral, né, os direitos humanos de todas as suas ordens, e tentando passar isso para quem nos vê, né? Para quem está lá assistindo e está tentando entender, inclusive como nós aqui, né? Tentando entender onde a gente está tateando. Trazendo essa conversa para o município de Ribeirão, Só pode falar, só um claro. comentário, só uma frase. Eu também concordo com essa caracterização. Nós estamos vivendo hoje já é um mundo de barbárie. Assim. Não é que vai chegar, já é. Vai ficar cada vez, vai se aprofundar esse estado de barbárie. E a saída vai depender muito da questão da juventude, para onde que vai essa juventude, né? Porque o capital, hoje, a forma de acumulação de capital, ela exige isso em nível mundial. Exatamente. Você vê até na Europa, formas de precarização do trabalho, que lá também, viu? Tá? Nos Estados Unidos, em todos os lugares. A crise de 2008 varreu o estado de bem-estar social, né? Varreu a social-democracia. Né? A precarização do trabalho na Europa é um indicativo de uma crise civilizacional. Hoje morre trabalhador por exaustão no Japão. Nós não estamos falando do trabalhador cortando cana, nós estamos falando do trabalhador dos setores de ponta da indústria. A gente está falando aqui, por exemplo, da social-democracia europeia, que está sendo varrida pela crise de 2008, e a social-democracia foi uma saída negociada, né, para tentar fazer um contraponto ao capitalismo financeiro e até às utopias socialistas. Né? Com essa destruição da social-democracia e do estado de bem-estar social, outra coisa vai ter que ser colocada no lugar, por isso que a gente fala aqui da reconstrução das nossas utopias, né? da busca novamente das utopias, para criar caminhos diferentes, né? Dentro da barbárie que também vocês colocaram aqui. Trazendo essa discussão para Ribeirão, eu falei aqui antes de dar uma paradinha, que o Nogueira, recebendo dinheiro de um projeto do governo federal, que foi aprovado desde 2013, mas entrou em pauta agora na prefeitura, porque a prefeitura conseguiu um empréstimo para fazer o contraponto. Então, estou falando do projeto da mobilidade urbana, que é um projeto de 2013 do governo Dilma, que era para ser aplicado em Ribeirão Preto no governo da Darcy Vera, e que o Nogueira está colocando em execução agora porque a prefeitura teve condições de conseguir um empréstimo no mercado financeiro para fazer o contraponto a esse projeto. Até muito criticado esse empréstimo, porque piora ainda mais as condições financeiras de uma prefeitura que coloca o prefeito para fazer perambulando pela cidade, dizendo que a cidade vai virar um canteiro de obras com pontes, viadutos, asfalto. E ao mesmo tempo, na semana passada, os servidores quase tiveram o salário parcelado porque a prefeitura não tinha dinheiro. Foi salvo no último momento porque a Câmara devolveu 6 milhões de reais, né, que conseguiu economizar lá, e salvou o mês de agosto. Mas ninguém sabe como é que vai ser o mês de setembro e o mês de novembro. Como é que o pessoal pode entender isso, Jorge e Fred? Canteiro de obras na cidade e o funcionalismo público tendo que parcelar o salário porque o prefeito alega uma crise financeira. Bom, como que está a saúde na cidade? Como está a educação na cidade? Qual que é a fórmula mais velha de você ganhar voto? Está tudo ruim, você faz asfalto. É isso. É a forma mais antiga que se tem de fazer política. E o Nogueira, apesar
se querer se colocar como um político moderno, ele está vinculado e tem exercido essa forma, é isso um tipo clássico, né? De pessoa que está querendo ganhar a população aí através de obras, e obras que, na verdade, você colocou menção do PAC, foram aprovadas na época da Dilma. Né? Nem são projetos da própria prefeitura. Então, é uma prefeitura muito atrasada, uma prefeitura que não aponta nada de novo na cidade, que não aponta saídas. Por exemplo, a questão do desenvolvimento da cidade local. Ribeirão Preto é uma cidade que você tem conhecimento, você tem boas condições de transporte, de escoamento. O que a prefeitura apontou? Absolutamente nada. Só cortar direitos, né? Sucatear a saúde, sucatear a educação e fazer asfalto. Uma forma extremamente atrasada de gerir. Mas nem surpreende, né? Porque o Nogueira teve, em todos esses governos tucanos, ele foi secretário de alguma coisa. É isso. E agora nós estamos vendo aí o diretor do metrô falando em propinas monstruosas para os governos do PSDB, problema que não é investigado pelo Judiciário, pelo nosso Ministério Público do Estado de São Paulo. Mas propinas monstruosas que essas propinas evitaram de se realizar o metrô no ABC, de tão grande elas eram, segundo o ex-diretor do metrô. Em São Bernardo do Campo, São Caetano, nas cidades do ABC, só não tem metrô por conta das propinas que foram pagas para os governos tucanos. Governos que o Nogueira era secretário, tem responsabilidade política, pelo menos. A gente sabe o projeto dos tucanos, né? Um projeto neoliberal, projeto de destruição do Estado mínimo, e também corrupto, né? A gente sabe disso, não é investigado, mas é. Agora, Fred, as prefeituras no Brasil, elas estão quebradas de verdade por conta do modelo. Modelo que, inclusive, o Nogueira apoiou enquanto deputado a vida inteira. Ele votou a lei de responsabilidade fiscal, ele votou a lei do teto de gastos, ele votou todas as pautas neoliberais. Reforma trabalhista E tudo mais. O PSDB apoiou a reforma da Previdência. O golpe. Então, o modelo neoliberal implantado teve o apoio do PSDB. Ao mesmo tempo, o Nogueira alega a crise financeira e é uma crise real das prefeituras pelo próprio modelo. Os orçamentos públicos foram concentrados na União para dar cabo dos compromissos com o mercado financeiro que vocês tocaram o assunto aqui. Como resolver essa contradição? Ao mesmo tempo que o Nogueira tem razão em dizer que a prefeitura está quebrada, o modelo que ele mesmo ajudou a implantar, e com o que ele tem na mão, ele leva a prefeitura, por exemplo, a fazer coisas importantes na Zona Sul, onde moram os mais ricos, e abandonar uma população de quase 70 mil pessoas sem teto e mais de 100 núcleos de favela. São as contradições da nossa cidade? Certamente, a sua questão traz a resposta. Hoje a gente experimenta um conjunto de contradições que decorrem justamente do modelo neoliberal de gestão, com um agravante. Ao que tudo indica, o último pleito parece que produziu uma disputa pela hegemonia no interior do PSDB, acendendo um grupo que é um grupo ainda pior do ponto de vista da adesão ao neoliberalismo que o grupo anterior. Ou será mais fundo, né? Ou será mais fundo. Pois é, a gente sempre acha que vai chegar ao final e parece cavam mais. Não tem fundo, né? Então esse método da gestão, esse método da eficiência, representado pelo Dória, que inclusive nos coloca em risco em 22, precisamos estar atentos a isso. Exatamente. Esse modelo vai se aprofundar com uma outra dimensão. Nós vivemos agora uma estagnação financeira. Nós já não estamos mais diante dos bons tempos, onde era possível conciliar algum crescimento com alguma política social, ampliação do mercado interno, ajuste do salário segundo a inflação, que de alguma maneira maquiava as condições estruturais do funcionamento do neoliberalismo. Essa onda passou. E passando essa onda, isso vai se refletir agora diretamente nos municípios. Quais serão as medidas? Elas são muito claras. Abertura de espaço para o capital a partir da localidade. Então, a gente vai ver um canteiro de obras que tem conexão com as eleições do próximo ano. O Jorge está corretíssimo. Mas tem conexão também com a profunda crise que a gente está experimentando. Então, a gente vai assistir a abertura de obra na cidade toda, simultaneamente a depreciação do conjunto dos serviços públicos, dos direitos de cidadania. Eu queria colocar aqui antes do Jorge, vou passar a palavra para o Jorge, assim, para a gente continuar nessa questão da economia. A gente fala muito aqui na questão dos direitos humanos, e você sabe que eu defendo os preceitos da Constituição de 88, a gente até chegou,
você já falou que a Constituição não existe mais, eu também chego a concordar com isso, mas os preceitos estão ali. Né? Você precisa me deixar explicar. Eu vejo. O pacto foi rompido. O pacto de 88 foi rompido. Ao mesmo tempo que é bom você falar 88, a gente constrói uma Constituição que garante minimamente a proteção aos direitos humanos. Né? Liberdades democráticas, né? Os direitos individuais, coletivos, a proteção aos direitos sociais, a proteção às minorias. Isso tudo vai sendo corrompido, né? Vai sendo destruído com o avanço neoliberal. Mas as pessoas confundem muito. Elas confundem a Constituição com a tal do presidencialismo de coalizão, com a concertação política da chamada Nova República, que foi o que se construiu na virada da ditadura para a democracia. Como que a gente faz para poder colocar isso de maneira que as pessoas consigam compreender e separar as coisas? Né? Porque nós vamos ter que reconstruir isso em algum momento. Né? A decadência, a destruição dos direitos humanos, ela é rápida e profunda, né? E esse governo é um exemplo disso. Vamos ter que resgatar isso em algum momento. Essas proteções dos direitos humanos, elas são necessárias. Isso vai se dar com uma nova Constituição, isso vai se dar com um novo pacto político. Como que isso, por exemplo, as pessoas estão enxergando, no setor privado, por exemplo, as pessoas já não têm mais direito nenhum. Parece que o próximo alvo são os servidores. Estamos falando aqui que o salário dos servidores quase que foi parcelado no último mês aqui em Ribeirão Preto. Mas os servidores, de maneira geral, no Brasil inteiro, estão com, né, a espada sobre a cabeça, porque o próximo passo é tirar os direitos dos servidores. Nós vamos ter que chegar muito no fundo do poço para recuperar tudo isso. A perda é tão grande assim. Tem como a gente mensurar isso? Antes de entrar de novo na questão da economia, né? Eu não vou perguntar o que fazer, mas a gente vai tentar dar uma conversada sobre isso. Fala aí, Bob. Bom, a Constituição de 88, que é uma Constituição capitalista, social-democrata, mas Sim, capitalista, social-democrata. ela foi produto de um período que foi excepcional na história brasileira, que foi um período de muitas lutas. Foi o período da história que mais ocorreram greves no país. Né? Então foi um período de ascensão da luta de classes. Inclusive aqui na região, né? Inclusive aqui na região. Tivemos greves muito grandes dos trabalhadores rurais. A greve de Guariba foi o marco, né? que estendeu o direito para os trabalhadores do campo. Ela refletiu isso. Né? Muitos pontos que nós tivemos derrota na Constituição de 88, também não podemos ficar idealizando muito, porque tivemos muita derrota lá, mas ela foi um grande avanço no geral. Agora, desde da aprovação dela, ela começou a ser desnaturada. Tá? Ela começou a... Porque nos anos 90 nós tivemos Collor, Fernando Henrique, e ela foi sendo minada. Os governos do PT seguiram mais ou menos as orientações que estavam ali. Né? Do ponto de vista essencial, seguiram, vamos dizer, o espírito da Constituição de 88. Garantia de direitos, né? O espírito da Constituição de 88. Um governo social-democrata, com garantia de direitos, com perspectiva de desenvolvimento do capitalismo interno, que estava lá também, a questão da soberania, né? Esses elementos os governos do PT procuraram colocar em prática, né? Realizar eles. E agora nós estamos tendo a completa demolição, enfim, a reversão rápida de tudo que foi construído e o pacto foi rompido. Essa que é a questão. O pacto de 88 não existe mais. Quem rasgou esse pacto? Fomos nós? Não, foram eles que rasgaram. De novo, esse pacto. Na América Latina, a esquerda defende a legalidade. Quem dá golpe, quem rompe constitucionalidade é a direita. Nós defendemos a legalidade, historicamente falando. Historicamente falando, na América Latina inteira, nós somos no Brasil. Entendeu? Quem deu golpe de Estado na América Latina foi a direita, tirando uma outra tentativa insurrecional nossa, do nosso lado. Né? Então, bom, agora, creio que a defesa ainda da Constituição de 88 é uma bandeira que podemos, assim, instrumentalizar ela. Como que vai ser esse processo de superação? A forma, eu não sei, creio que ninguém sabe, mas uma coisa é certa, se não tiver movimento de massa, nós não vamos sair desse processo. Não é com elegendo mais vereadores só, nós vamos eleger 1 ou 2 vereadores a mais, 3 ou 4 deputados a mais. Isso não vai adiantar absolutamente nada, sendo sincero, do ponto de vista histórico mais amplo, isso não vai resolver absolutamente nada. Para resolver, nós vamos ter que ter um processo de ascenso de massas. E o que é mais difícil? Você não cria artificialmente mobilização. Com certeza. Cria. Adianta sairmos lá, nós 3 agora aqui, e na frente aqui, enfim, e chamar as pessoas que não vão. Você tem que ter condições para isso. Mas essas condições estão sendo gestadas. Elas não estão dadas ainda, mas estão sendo gestadas. Porque o abismo vai ser muito grande. Inclusive para a própria classe média que virou fascista. Que uma boa parte dessa classe média é funcionário público. Está lá, sendo feito no governo, já em estudo, a forma de reduzir salário e reduzir o número de cadeiras no funcionalismo público. Já está sendo elaborado o projeto.
A outra reforma trabalhista também já está em estudo. A reforma sindical, uma outra também, vai acabar com a unicidade sindical. Entendeu? Aí vai poder ter lá 3, 4 sindicatos da mesma categoria, e um vai ser de trabalhadores e 3 vai ser patronal. Essa é a realidade que nós vamos lidar ainda nesse período. Por que nós vamos lidar? Porque nós não temos força, porque não tem movimento de massa, é a única coisa que freia. Eu creio que essa seja a nossa maior culpa, digo, da esquerda, ter subestimado a luta de classes, no fim das contas, né? Porque é luta de classes clara, é isso que nós estamos vivendo no país. Né? E a direita começou a fazer política desde 2013. Nós que começamos a tratar como se fosse gestão das coisas. Vou dar mais emprego, enfim. Agora a direita não. Meu inimigo é aquele lá. Meu adversário é aquele. Nós paramos de fazer isso. Porque isso que é política. Política não é gestão das coisas. Política é você identificar adversário, inimigo e combater. Política significa isso. Sempre significa. Ô Fred, não, é importante eu falar. Falando demais. O Ribeirão Pretano que está nos vendo aqui vai demorar muito tempo para perceber que, nitidamente, a sociedade brasileira deu uma guinada à direita. Todas as crises mundiais, essa é a segunda crise mundial de grande monta, depois de 1929, que também fez o mundo dar uma guinada à direita, né? Inclusive com guerras mundiais. A sociedade brasileira deu uma guinada à direita, a classe média deu uma guinada à direita, a direita cresceu, chegou ao poder, né? O Ribeirão Pretano que está nos vendo, não só o servidor público, mas o Ribeirão Pretano, ele vai demorar muito tempo para entender o que aconteceu e poder classificar quem é realmente os seus inimigos? Possivelmente. Eu queria comentar a questão anterior. Eu escrevi sobre isso, inclusive. Eu penso que a gestação da Constituição de 88 se dá numa conjuntura muito particular. Enquanto o planeta vive um descenso das lutas de massa, nós vivemos uma ascensão das lutas de massa. Período excepcional. Né? Período excepcional. Final da ditadura militar, crise orgânica da ditadura, para lembrar do Gramsci, né? Crise econômica e política. A ditadura criou condições para a formação de um proletariado de base urbana, fabril industrial, que vai desaguar num conjunto de lutas de meados da década de 70 em diante. Enfim, uma conjuntura complexa, que gestou as condições de emergência da Constituição Federal. Mas para analisá-la, eu penso que nós precisamos lançar a mão de um par conceitual que é conquistas formais e a materialidade da vida, a materialidade das condições de vida e existência. Quando a gente aprova a Constituição Federal, nós já estamos mergulhados na mais profunda crise do capital. O capitalismo já não é o mesmo. As transformações da década de 70 em diante impactaram o conjunto do planeta e levaram por água abaixo o conjunto de conquistas que nós obtivemos. Por isso que eu digo que o Ricardo provocou, a Constituição Federal nasce como letra morta, mas nesse preciso sentido, de que já não havia mais condições para que nós disputássemos os direitos nas margens de concessão ou na margem de viabilidade produtiva do capital. Ou seja, nós estávamos em terreno movediço, no curso do processo da reestruturação produtiva do capital, o planeta todo dando uma guinada neoliberal, a gente já respondendo ao consenso de Washington. Então, as condições materiais e objetivas de defesa da Constituição foram derretidas. É como o personagem da cultura alemã, o Barão de Münchhausen, que cai com seu cavalo branco sobre um terreno movediço e para sair tenta se puxar pelo próprio cabelo. Essa foi a condição da defesa da Constituição. Então não se tratava de uma disputa somente política no sentido da defesa das garantias legais, mas de uma luta política por transformações substantivas no plano da materialidade da sociedade, no plano das relações de produção da sociedade, de generalização dessas experiências. Esse tema certamente é um tema complexo, longo, mas eu penso que foi nessa passada que nós deixamos a Constituição derreter ou então se afundar sobre um terreno movediço. Erosão do mundo do trabalho, as principais organizações da classe trabalhadora brasileira, o Partido dos Trabalhadores, nós do Movimento Sem Terra, a Central Única dos Trabalhadores, foram gestadas e cresceram nesse terreno movediço. E nós fizemos aquilo que a gente pôde, dentro dessas condições.
Só que o momento atual agora é diferente. O momento atual é radicalmente outro. Se já não havia margem ali para disputa, hoje nós mergulhamos na barbárie. Então, nós precisamos restituir a luta e a defesa das bandeiras, dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos... Bom, vocês podem ver que o assunto aqui, um vai puxando o outro, né? Você falou sobre o derretimento da Constituição, ela poderia ter acontecido antes, porque no final dos anos 90, no governo Fernando Henrique, em 98, essas pautas que estão agora, capitalização da Previdência, reforma trabalhista, privatizações em massa, inclusive da Petrobras, estavam colocadas no governo Fernando Henrique, só não aconteceram porque de 98 para 99 o Brasil quebra e o governo muda a conjuntura, ele não consegue fazer. Inclusive leva o Lula, né, em 2002, né? Tem uma conjuntura toda que a gente pode voltar outro dia para conversar sobre isso. Né? O que significou esses anos na América Latina que impediram, de alguma forma, a chegada do neoliberalismo até a crise de 2008, que aí abre as porteiras, né? o neoliberalismo, o capital financeiro, esses interesses todos, acabam dominando o mundo inteiro. Qual é o papel da China nisso? Né? Qual foi o papel da China durante os primeiros anos do século XXI? Que propiciaram que alguns projetos nacionais de desenvolvimento acontecessem na América Latina e na América do Sul. Mas isso é um assunto que a gente for entrar aqui, a gente vai para frente. Eu prometo convidar os dois de novo, para a gente poder voltar nesse assunto, que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem, né, qual é o desenrolar da conjuntura que nos levou até aqui. Né? A gente está tentando procurar aqui não só o caminho de saída, mas entender como a gente chegou até aqui é importante também. Recuperação econômica. A gente está falando aqui que a gente está em meio ao caos, né? Está caindo uma chuva aqui em Ribeirão Preto legal, porque está muito calor hoje. Como é que a gente faz essa recuperação econômica? Vou começar a conversa com vocês falando sobre o PIB. A gente está tratando sobre o PIB aqui algumas vezes. Como é que o PIB é composto de maneira geral, né? Os investimentos privados, o consumo das famílias, a balança comercial e o investimento público. Dessas 4 pernas, todas elas estão cortadas? Como é que vai fazer, né? O governo já falou que a turbina do investimento público está cortada, de maneira ideológica. O Paulo Guedes já disse isso claramente. Então, e vai desligar a turbina do investimento público. Então, já desligou uma das pernas do PIB. As famílias, 63 milhões de brasileiros devendo, em média, R$3.000, o que inviabiliza o potencial de consumo do Brasil. O investimento privado, ele é um investimento produtivo ou ele é um investimento que só se faz no mercado financeiro? Como é que está essa questão? Como é que a gente pode pensar, dentro dessa conjuntura que a gente enxergou, a saída da crise, trazendo a discussão para Ribeirão Preto, né? Já que nós estamos falando que Ribeirão Preto está numa crise financeira e que o prefeito quase parcelou, né, o salário dos servidores e mais. O prefeito propõe uma reforma da Previdência, reestruturando totalmente o IPM e prejudicando, inclusive, os servidores, porque confisca mais uma parte do rendimento dos servidores, aumentando a contribuição previdenciária. Como é que a gente faz, Jorge? Bom, o Fred colocou, nós não temos respostas prontas, é um problema complexo, mas nós temos orientações. Primeira coisa, esse modelo que está aí não vai tirar o Brasil da crise. Nós estamos falando e nós vamos responder por isso daqui a 1 ano, 2 anos. Não vai tirar. Se o Brasil crescer 1% no ano que vem, isso não resolve nenhum dos problemas. Os problemas vão continuar aí, vão se aprofundar, na verdade. Então, isso é, para mim, pacífico. O Brasil não vai sair da crise nos próximos anos. Para sair, nós temos que romper com esse predomínio do capital financeiro. Se nós pagarmos essa quantidade de juros anuais que nós estamos pagando, que é aproximadamente 400 bilhões ano, Quase metade de tudo aquilo que se arrecada. Que é maior que qualquer rubrica, para as pessoas terem uma ideia, junta, saúde, educação, você soma tudo, isso dá muito mais. Se nós não rompermos com isso, nós não vamos ter desenvolvimento. Juros, câmbio é uma coisa que nós temos que ter controle, porque se também o real se sobrevalorizar de novo, ele acaba se sobrevalorizando até por causa do agronegócio, também viabiliza os produtos brasileiros industrializados de competir. Agora, nem só isso basta. Nós vamos ter que ter uma política industrial, política de desenvolvimento. O que é? E essa política de desenvolvimento, qual que é o elemento-chave dela, na minha opinião? Investimento público, direto. A Dilma acreditou que se desse isenção para os capitalistas, eles iriam investir. Isso, e foram bilhões de reais de isenção. O que eles fizeram? Pegaram esse dinheiro e colocaram no bolso. Simples assim. Colocar no mercado financeiro, que é um caminho de dinheiro. Colocar no mercado financeiro. E, na verdade, uma das questões do enfraquecimento até da burguesia nacional foi esse, porque depois dessas isenções, como eles aplicaram muito dinheiro nos bancos, eles também ficaram mais vinculados ao mercado financeiro e mais interessados em ganhar através de juros do que da produção, mais ainda. Né? Isso acentuou essa tendência. Então, se nós não tivermos investimento direto, que
em parte estava sendo feito através da Petrobras, que agora também foi eliminado pela Lava Jato. Não sei se vocês sabem disso, mas a Petrobras investia mais do que a União. O investimento da Petrobras era maior do que da União, esses anos todos. E agora, enfim, né, fizeram o que fizeram para a Petrobras. Mas se nós não retomarmos isso, vamos esquecer, não vai ter desenvolvimento. Não vai ter desenvolvimento. Essa, pelo menos, é a minha convicção, baseada em uma série de coisas, evidentemente. Pegando essa fala do Jorge, que falou das isenções fiscais do governo, quer dizer, é dinheiro público que, na verdade, foi parar nos paraísos fiscais. Sem investimento do governo não tem jeito, porque uma vez que você, por exemplo, a reforma trabalhista, né, vai fazer com que o empresário poupe dinheiro, né, porque vai dar menos para o trabalhador. Mas esse dinheiro não volta, né, no investimento, ele vai também para o mercado financeiro, dentro dessa lógica que a gente colocou, que a gente está envolvido no capitalismo financeiro. Quer dizer que é o Estado que vai ter que retirar mais uma vez as economias do buraco, assim como o Estado ajudou na crise de 2008, a quebra dos bancos que foram ajudados pelo Estado. Né? O Estado é o grande motor, Fred. E no Brasil é crônico, pela nossa particularidade do desenvolvimento, pela particularidade da conformação das classes, pela particularidade da burguesia. O Estado é o indutor do desenvolvimento, isso historicamente no Brasil. A gente pode observar qualquer período da história, pelo menos de 30 para frente, o Estado é o indutor. E o problema é que nós alcançamos uma configuração político-econômico-financeira global, em que a composição dos fundos públicos com o capital privado acaba se tornando um vetor de reiteração do mecanismo financeiro, que é o que, de financiarização, que subjuga a economia nacional. Então, é certo que o Estado precisa fazer investimento, sem investimento qualificado. Né? Quando a gente fecha a torneira da Petrobras, fecha a torneira do BNDES, importantíssimo nos últimos anos, o professor de economia Luiz Gonzaga Peluso, de 14 para 15, usou uma expressão interessantíssima, quando a Dilma, diante da crise, passou a fazer contingenciamento. Ele dizia, como um pugilista no corner, que está tonto porque apanhou muito, e para reanimá-lo, o seu treinador vem e lhe dá uma outra pancada na cabeça. Esse é o significado do corte do investimento público. Nós vamos tratar o tema das universidades daqui a pouco, e tem profunda conexão com esse tema. Então, esse é o grande problema. O capital tem uma lógica. A lógica do capital é se expandir, é se valorizar. O valor precisa se valorizar. Essa é a lógica da economia capitalista. E onde é que o valor vai buscar se valorizar? Onde ele encontrar o ciclo mais curto para fazer isso. E o ciclo mais curto é o investimento financeiro, que é investimento para o capital, mas não é investimento social. Então, ou a gente retoma uma agenda de investimentos públicos, qualificados, ou a crise vai se aprofundar. E não tenhamos dúvida, essa não é a nossa vontade, evidentemente. Eu, pessoalmente, não sou daqueles que acham que quanto pior, melhor. Muito ao contrário. Mas nessa rota, a crise vai se aprofundar. Se o processo de privatização ganhar algum fôlego, isso pode significar algum caixa para o governo, dando uma sobrevida, 6 meses, 8 meses, 1 ano, e passando a onda, a crise rebate com mais força. Essa é a nossa rota. Ou a gente adere a um caminho de investimento público qualificado, ou então a crise só se aprofunda. Você falou antes, você falou sobre a importância de construir movimento de massa. A gente vai ter que resgatar na cabeça das pessoas a importância do Estado. Porque essa guinada para a direita, ela também serviu como uma narrativa de criminalização do Estado. As pessoas acham que a culpa da crise é a existência do Estado, que o Estado brasileiro é inchado demais, quando isso é uma mentira. Né? O Estado brasileiro não é inchado, muito pelo contrário. Né? E é também essa retomada de ganhar essa narrativa de novo com as pessoas, da importância do setor público, da importância do Estado, que sempre teve importância na história do Brasil, como o Fred já levantou. Sem dúvida. É só retomar um aspecto, nós estamos aqui para falar a verdade. O neoliberalismo começou a ser implementado de novo no Brasil depois de junho de 2013. É aí que começou a ter uma inflexão. Não foi nem em 2015 que o Levin, foi antes. Em 2013 a Dilma reagiu às manifestações de junho, querendo recompor a base até com os empresários, e começou a aumentar os juros.
ter essas isenções, diminuir o investimento público. Começou ali. Então nós já estamos aí com 5 anos de neoliberalismo. Então não começou agora. Né? E está aí cada vez se aprofundando mais, o lodaçal está se aprofundando. Então, nós não estamos falando aqui de especulação, estamos falando de base empírica. E vai ficar pior. Concordo com isso, vai ficar pior. E como que as massas vão reagir? A classe média, ela está ganha para esse projeto. Ela usa pouco serviço público, ela gosta de viajar para Miami, né? Tem esses gostos, que cada um faz o que quiser, mas enfim. Ela vai ser muito difícil nós ganharmos ela com um projeto nacional. Agora as massas vão se mobilizar, na minha opinião, vai ser uma questão de sobrevivência. Vai faltar emprego, vai faltar comida. Não é que vai faltar? Para muita gente já está faltando. O Brasil, de novo, entrou na rota da fome. Quantas pessoas desceram do estágio de pobreza para o de miséria? Do estágio do que a gente chamava de nova classe trabalhadora para o estágio de pobreza. São milhões de pessoas que fizeram esse movimento de reversão nesses últimos 2, 3 anos. Milhões de pessoas. Então as pessoas vão se mobilizar e, pela primeira vez, assim, essa crise, para mim, é mais grave do que a que nós vivemos no passado. Porque as elites, elas não têm condições de apontar nenhum tipo de saída. Elas não têm. Antes elas fizeram pactos e, enfim, fizeram concessões e apontaram. E agora, a saída delas é essa que eles estão fazendo. A exploração extrema do trabalho e a expoliação dos recursos naturais e a submissão aos Estados Unidos, ao imperialismo, que nós nunca tivemos na nossa história. Nem na época da ditadura militar. Nem na época. Então, assim, é um projeto destruidor. Olha que legal. A gente não vai mudar de assunto, mas eu prometo fazer um programa aqui para a gente falar sobre 2013. Acho que o Bloco está devendo isso. Não é um assunto fácil, mas é um assunto que a gente tem que compreender. O Jorge tocou aqui, é um assunto importante. O que 2013 significou, inclusive do ponto de vista de nos trazer até aqui. Agora, pelo que vocês falam, que eu também entendo, só vai haver um jeito, que é a ruptura com as diretrizes que o capital financeiro propôs desde lá do final dos anos 80, né? O chamado consenso de Washington, que impôs as amarras na economia brasileira, na economia mundial, e esses preceitos estão até hoje. Se sem romper com isso, a gente não consegue. Né? Tem alguns economistas, por exemplo, o velho clássico do keynesianismo, né? Nos momentos de bonança você poupa e nos momentos de crise você investe. Esse é o papel fundamental do Estado. Há outros economistas dizendo que, inclusive, os estados nacionais têm que fazer produção de papel moeda, que é uma coisa que vai completamente contra o senso do capital, que diz que se você produzir papel moeda dá inflação, e a inflação... Mas alguns economistas dizem assim, se você produz papel moeda e faz o investimento correto, para a economia crescer, não causa inflação. Até o André Lara Rezende está defendendo isso. Exatamente. Então, assim, está sendo construído... E é importante também dizer para quem está nos vendo, está sendo gestada, talvez a gente não esteja enxergando isso, esteja no meio dessa construção e não consegue enxergar ainda, mas está sendo gestado processo de tentativa de saída de movimentos, inclusive, heterodoxos, né, dentro do sistema de economia mundial, porque acho que sem isso a gente não vai conseguir sair, né, pelo que vocês estão dizendo aqui. Você vê, só uma parte, Fred, rapidinho, falando para cá, mas você vê nos Estados Unidos, o Sanders, o programa dele é ultra radicalizado. Você vê na França o Mélenchon, você vê na Inglaterra o Corbyn. Você não tinha personalidades políticas desse feitio desde o pós-guerra. Assim, programas radicalizados de enfrentamento do capital. Você também enxerga isso? Certamente. Podemos, né, na Espanha. Sim. A história sempre nos responde a todas as questões. O keynesianismo funcionou num período muito particular da história, no período de reconstrução do pós-guerra, durante 30 e poucos anos. Os 30 anos dourados. Quando havia margem de viabilidade produtiva para o capital. O momento hoje é absolutamente outro, é novo. Esse instrumental precisa ser revisto pela esquerda. Se nós seguirmos apontando aí, nós vamos errar. Porque as condições são... Nós estamos aqui tocando em temas complexos, a financiarização da economia, a integração econômica global, como não é possível construir uma alternativa solidária, não é? Então, ou a gente se aventura no sentido de se ousar mais, no campo das alternativas, ou a gente está fadado ao fracasso também. Isso é muito importante. É isso, Jorge. É isso aí. É a questão das utopias, né? De novo. Recuperar um projeto de desenvolvimento, assim, de libertação. E esse projeto, como o Fred colocou, é internacional.
As condições, nós temos nossa especificidade, mas temos muitas condições comuns, até com os países desenvolvidos. Os povos hoje, todos estão sob uma exploração brutal. E por isso que até lá nós estamos tendo políticos com projeção. O chance de ganhar o Mélenchon quase foi o segundo turno na França. Perdeu por 2 pontos. Com chance e com projetos muito radicalizados, mais do que foram os nossos aqui. As propostas do Mélenchon, do Sanders, do Podemos, do Corbyn na Inglaterra, são mais avançadas do que a que nós implementamos aqui, do que a que nós defendemos aqui. Aproveitando essa fala do Jorge, eu queria dar um recado aqui para a esquerda de Ribeirão Preto. Ano que vem nós temos eleição. Lógico que a eleição não resolve tudo, mas nós vamos ter um debate político. Eu espero que a esquerda ribeirão pretana, que eu estou falando dos partidos de esquerda que pode ser chamado de esquerda aqui em Ribeirão Preto, o PT, o PSOL, o PCB, o PCdoB, o PCO. Eu não vou chamar o PDT e o PSD de esquerda, apesar do Ricardo Silva ficar bravo comigo de novo. Um dia eu falei aqui que ele era o braço social do neoliberalismo, ele mandou um recado bravo comigo, mas assim, o Ricardo, você me desculpa de novo, mas eu não vou colocar nem o PDT e nem o PSB no campo da esquerda aqui em Ribeirão Preto. É o braço neoliberal da sociedade. Vou ficar bravo com você agora, manda recado aqui pro Jorge. Mas assim, eu acho que a esquerda ribeirão pretana tem uma tarefa de colocar um projeto desse nível aqui em Ribeirão Preto e fazer o debate profundo, fazer um debate lá de verdade, com esse tipo de colocação que a gente está fazendo aqui, confrontando o projeto do Nogueira, confrontando o projeto do Ricardo, se ele for o candidato, o projeto do Lincoln, esse pessoal aí que se coloca como sistema, e também confrontando uma coisa muito importante, que também não faz parte do nosso papo, a gente pode até voltar aqui para falar disso, são vários assuntos aqui que a gente podia falar, que é a questão do imponderável, que é a extrema-direita ainda dentro da guerra híbrida, podendo, inclusive, aparecer um candidato aí da extrema-direita, outsider aí, né, fora do sistema, que possa ganhar a prefeitura de Ribeirão Preto. Um coronel da vida. Exatamente. Então, acho que a esquerda de Ribeirão Preto tem uma responsabilidade muito grande. Você vai ser eleito presidente do PT em Ribeirão, eu já que aqui te faço uma cobrança e uma responsabilidade. Eu acho que você, como presidente do PT, tem que coordenar aí um processo de construção de um projeto que possa ser um projeto desse nível que você falou, um projeto radicalizado, que possa contestar o atual sistema e trazer essa discussão que nós estamos fazendo aqui para a televisão, para os canais de comunicação e para a eleição, Jorge. É isso daí. O Brasil produz muita riqueza, Ribeirão Preto produz muita riqueza. E esse dinheiro está sendo aproveitado, ele está sendo apropriado por uma minoria. Então, essa que é a questão. Essa que é a discussão. Para onde que vai esse dinheiro? Quanto que é produzido? Então, nós temos que discutir isso com seriedade, assim, apontando as coisas e ter coragem de dizer e de expropriar, né, dividir, melhor dizendo, a riqueza que é produzida por todos. Temos que ter um projeto que tenha essa finalidade. Sem isso é aquela coisa lá, aquele papo lá do mentoria, entendeu? Isso é maquiagem, para nada, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Nós temos que ter coisas substanciais. E não é assim, a forma de política que nós fizemos, nós até a esquerda, não é mais por aí. Não é mais por aí. Agora é uma política no sentido pleno da palavra, de confronto. Confronto sobre a distribuição de riqueza. Escolha para qual lado você vai estar. Ou você está de um lado ou você está do outro. Aquele que está no meio, aquele lado só está perdido. Não tá do lado. Então, ou é um lado ou outro. Pelo menos é assim que hoje, atualmente, eu estou enxergando a luta política e a sociedade. Olha, estamos ouvindo aqui a palavra do futuro presidente do PT, o João Braz com certeza está nos vendo, o João Braz que é o presidente do PSOL. Ô, João, converso com o João sempre. É isso aí a conversa, né, Fred? Nós temos que criar aqui né? Porque, nós estamos numa cidade que tem, né, Paulinho? Quantas pessoas? 70 mil pessoas morando debaixo da ponte, praticamente. Mais de 100 núcleos de favela. Uma cidade onde o índice de desemprego é maior. A concentração de renda é maior do que o estado de São Paulo, do que o Brasil. O Ribeirão Preto tem essa realidade. Então, a gente não pode ir para uma eleição fazendo um programa que seja um programa do sistema. Quem financia as campanhas políticas? Os vereadores e os prefeitos. Tá aí. Lixo, companhia de lixo, especulação imobiliária. Quantas mil casas nós temos em Ribeirão Preto que não está cumprindo a função social, que é contra a Constituição, que não está sendo taxada? Quantos mil terrenos nós temos aqui? São mais de 16 mil casas que nós temos. E aproximadamente 100 mil pessoas morando em comunidades. Então, assim, é isso que está posto. Quantos desempregados nós temos em Ribeirão Preto? Qual que é a proposta da prefeitura? Quanto de juros que nós pagamos por ano? Né? E que não se discute, que isso é invisível. Porque isso não entra na lei de responsabilidade fiscal, em certo sentido, ela ocultou isso também politicamente, essa discussão. Ô Fred, você como movimento social representante da MST, como é que você enxerga essa possibilidade de 2020 aí? De um programa de esquerda realmente que vá para o confronto. Como é que você vê isso do ponto de vista do movimento social? Absolutamente necessário. Nós estamos numa conjuntura muito perigosa, politicamente perigosa. 18 mostrou isso. O modo
como as classes se movimentam, as forças políticas se movimentam, apontam para um 22 perigoso, de uma fragmentação da esquerda, em larga medida movida por aquilo que a gente conhece bem, que é o tal do hegemonismo, por uma possível fragmentação e permanência dessa extrema-direita. Talvez, no próximo ano, nós tenhamos uma espécie de laboratório, embora a gente não possa tratar como laboratório, porque nós estamos falando do comando das prefeituras, mas talvez nós tenhamos uma espécie de laboratório desse comportamento. Se isso que eu estou dizendo se projeta para 22, com certeza vai ter um ponto de inflexão no próximo ano. Então, aquilo que for construído para o próximo ano vai apontar para 22. Daí a necessidade, sob o nosso ponto de vista, da construção de uma plataforma conjunta de enfrentamento da extrema-direita. Se nós não tivermos essa capacidade, que não é uma capacidade de unidade de dirigentes políticos à mesa, mas é uma capacidade de unidade de programa, onde a gente se encontra. Se nós não tivermos isso e perdermos no ano que vem, 22 vai ficar mais difícil. Então esse é um momento muito importante e vocês, dirigentes políticos dos partidos, principalmente aqui em Ribeirão Preto, têm uma responsabilidade muito grande em construir essa plataforma comum que se expresse sob a forma de uma candidatura, não sei como isso pode se dar, mas que se expresse como uma forma de combate à ascensão perigosa dessa extrema-direita no nosso possível. Jorge, a gente vai aprofundar essa história, Paulinho. Eu acho que a gente tem que colocar isso agora, todo o nosso programa, a gente tem que colocar esse debate municipal daqui para frente, inclusive trazendo representantes, como o Jorge está aqui, que vai assumir a presidência do PT, mas trazendo outros representantes de partidos. Eu citei aqui o João, convidar o João para vir aqui falar a palavra do PSOL, convidar representantes de outros movimentos sociais, porque acho que esse é um debate, Jorge, fundamental, que a gente vai ter que construir daqui para frente. E essas eleições, agora, elas vão ser parecidas com as eleições de 1974. Vão ser eleições nacionalizadas, eleições plebiscitárias. Ou seja, a questão nacional do governo Bolsonaro vai ser pauta concreta. Então nós vamos ter que discutir isso e fazer o combate, fazer esse enfrentamento. Com qualidade, com programa, respondendo também as questões do povo. O povo também quer resposta. Claro. Para o emprego, para alimentação, para tudo, vestuário, saúde, etc. Mas vão ser eleições nacionalizadas. Então não é só ficar discutindo, né? Enfim, o pragmatismo que muitas pessoas quiseram se conduzir, isso aí está fora. Fora do jogo, atualmente. Temos que fazer uma disputa qualificada, porque é assim que os partidos servem para alguma coisa, são instrumentos de alguma coisa. E é isso que as militâncias estão esperando, né, Fred? Eu queria só completar um outro aspecto, que a mim me parece muito importante também. Talvez nós cheguemos ao próximo ano sem um trabalho de base de politização da sociedade, o que é muito grave. As eleições anteriores revelaram isso. Nós fomos disputá-las sem fazer trabalho de base, aquilo que nós no MST chamamos de trabalho de base, que é o trabalho de aproximação da classe trabalhadora. Ouvir a classe, quais são as necessidades reais da classe trabalhadora. E como a gente traduz isso sobre um programa político que atenda às suas reais necessidades. É muito possível que a gente chegue mais uma vez dessa maneira nas eleições do próximo ano. E isso é muito grave para nós. Nós estamos aqui há um ano das eleições. Então, construir uma plataforma comum, construir a unidade, precisa ser um processo que se dê paralelo a um processo longo de politização da sociedade. Como fazer isso? Nós experimentamos algumas formas. O Congresso do Povo foi uma forma que nós experimentamos e que agora parece que não emplacou mais. Mas essas formas nós vamos precisar pensar junto como fazer. Só que é urgente essa reaproximação do conjunto da classe. Porque senão nós vamos disputar no mesmo nível que disputamos no último pleito, e a gente sabe quem detém os instrumentos da disputa ideológica quando se dá nesse plano. Acho que é importante essa nossa conversa, a gente vai voltar sobre ela. Acho que um ponto fundamental do nosso papo aqui foi esse. Acho que esse vídeo a gente vai mandar não só para os dirigentes partidários, mas também para toda a militância, o conjunto, tentar chegar no máximo de pessoas possível para ouvir o que vocês falaram, o que a gente discutiu aqui, porque eu acho que é fundamental. E vamos voltar nesse assunto. Compromisso nosso de voltar sempre nisso aí.
Bom, caminhando aqui para o final da nossa análise, foi uma análise legal, hein? Profunda, hein? Falamos sobre muitas coisas, a gente costuma colocar esse programa direto, colocar no nosso canal, depois a gente divide cada tema em vídeos e também coloca, vou botar todos eles no canal. Eu acho que foram discussões muito importantes que o Jorge e o Fred trouxeram aqui pra gente, né? Estamos aqui com o Jorge Roque, advogado, futuro presidente do PT, e com o Fred, companheiro da direção estadual do MST, grande companheiro aqui do blog. O Fred sempre ensinando muito pra gente, pra mim, principalmente. É isso aí. Ó, caminhando para o final, vamos falar sobre a questão da ciência brasileira, que é uma questão muito grave, né? Nós estamos vivendo um processo de destruição da ciência brasileira. Eu vi um dado que entre 2013 e 2016, o Brasil chegou a ocupar a 13ª posição mundial em produção científica, em termos de publicações em revistas de peso, de nome. Se a gente for ver de 2016 para cá, nós saímos da 13ª posição para o zero, porque nós estamos no zero da ciência, porque a CNPq praticamente está sendo fechada, né? As bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, os projetos de pesquisa científica, as próprias universidades e os institutos federais tendo o seu custeio cortado, ou seja, não é só uma questão de cortar as bolsas de pesquisa, a própria existência física das universidades federais e dos institutos federais está sob risco, né? Como é que vocês enxergam isso? Nós estamos vivendo um período anti-ciência, nós falamos da guinada para a direita, e junto com essa guinada para a direita veio o anti-ciência, anti-vacina, o sarampo está de volta matando pessoas, porque as pessoas não vão vacinar, porque desconfiam da vacina. Terra plana, a gente tratou aqui da terra plana outro dia, eu e o Paulinho, são questões assim que levam o mundo para uma posição obscurantista, né? Quando você mata a ciência, você vai para o obscurantismo. Faz parte desse modelo neoliberal atual, destruição total, inclusive, da ciência, é isso que nós estamos vivendo? Bom, fala aí, Jorge. Isso tem um aspecto econômico, evidentemente, porque a questão de enfraquecer as universidades públicas até o limite da privatização significa fortalecer o ensino privado. O próprio ministro da Economia tem interesse pessoal nisso, ele é investidor. Esse elemento econômico que é evidente. Agora tem um outro elemento, né, que eu acho interessante, e que eles começaram a estigmatizar. Quem pensa, artistas, intelectuais, professores, escritores, desde quando começou toda essa movimentação no país, 2013, eles começaram a estigmatizar essas pessoas, em nome do homem médio, do chamado homem de bem. Né? Quem pensa que está associado, em geral, à esquerda, começou a ser desqualificado, não pode mais nem falar, não é mais escutado. Você está falando aí, enfim, pouco importa. Né? Pouco importa porque, enfim, e começou até, em certo sentido, criminalizar. Né? Então, qual que é a questão? A racionalidade. Tudo isso tem uma racionalidade, essa política deles. Essa criminalização das artes, do pensamento, tem uma racionalidade. Né? É a afirmação desse homem só que trabalha, vive a vida privada e não quer saber de política, deixa que algum líder forte, né, supostamente forte, que o nosso aí é só um arremedo, um projeto, né, de ditador, mas que algum líder forte cuide da política. Então tem essa conexão, e isso, na minha opinião, não brotou espontaneamente. Evidentemente que existe uma tática, uma estratégia que foi concebida para isso. Né? Então esse ataque à educação tem toda a relação, tem toda a conexão com a afirmação desse projeto, que no Brasil não é só neoliberal, é um neoliberalismo com um autoritarismo ultra-reacionário, enfim, até de traços, aí as pessoas estão dizendo, neofascista. Né? Tem uma conexão intrínseca entre as coisas. E a militarização das escolas, é o outro lado dessa moeda. É você criar indivíduos acríticos, que aceitem a ordem estabelecida, que aceitem a hierarquia social, que não pensem em sentido próprio, que pensar, questionar o que existe por conta própria, que não tem autonomia pessoal. Né? Porque essa questão da autonomia ela é transformadora. Você não, bom, isso me serve, isso não me serve. O que é a questão principal das Forças Armadas? É a obediência à disciplina. Esse é o valor principal. Então você substitui pensamento crítico pela disciplina. Né? Ou seja, um pensamento imposto de cima para baixo. Então essas coisas têm conexões e globalmente, apesar do governo Bolsonaro, enfim, está com muitos problemas internos, mas globalmente eles têm uma coerência entre os pontos. Tem uma coerência, tem uma
racionalidade da questão. Tem alguns pontos.